We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree? He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet? You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. At T-Mobile, our critical mission is providing unparalleled 5G coverage for when connectivity is mission critical. Introducing T-Priority, America's best 5G network experience for first responders, even in times of congestion. More capacity, faster speeds, better coverage. T-Priority from T-Mobile, built for tomorrow's emergencies, ready today. Discover more at t-priority.com. For qualifying organizations on eligible rate plans, coverage not available in some areas and may be impacted by emergencies. agenciadepodcast.com.br. O Brasil é um país racista. Como ideologias que propagam coisas ruins ganham tantos adeptos? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o projeto de branqueamento do Brasil. Um movimento intelectual e político que criou raízes bem profundas na nossa história. E eu sei que esse é um tema delicado, mas muito necessário. O meu objetivo aqui hoje é mostrar como que as ideias que circulavam na Europa chegaram até o Brasil e se espalharam rapidamente. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, nós temos que saber que esse projeto de branqueamento do Brasil surgiu em um contexto histórico marcado pela manutenção da escravidão, pelo racismo científico e pela busca das elites brasileiras por uma identidade nacional alinhada aos ideais europeus. Entender o contexto histórico por trás desse projeto exige uma análise cuidadosa dos eventos e das ideologias que moldaram o país no período pós-abolição, entre o final do século XIX e início do século XX, quando a questão racial se tornou central nas discussões sobre o futuro do Brasil. Após a abolição da escravidão em 1888, milhares de pessoas recém-libertadas enfrentaram uma realidade de marginalização e exclusão social. O fim do regime escravocrata, mesmo que lhe representasse uma vitória, não veio acompanhado de políticas públicas que garantissem a integração dessa população à sociedade. Sem acesso a terras, empregos formais ou educação, as pessoas negras que foram escravizadas foram empurradas para periferias urbanas ou para formas de trabalhos precarizados, como a servidão doméstica ou trabalho braçal. Enquanto isso, a elite brasileira buscava construir uma identidade nacional que afastasse o país do seu passado escravocrata e o aproximasse dos modelos europeus, considerados referência de modernidade e progresso. Um ano após a abolição, a monarquia foi derrubada e um governo republicano foi instaurado. No hino da nova república existe um trecho que diz, abre aspas, "Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país." Fecha aspas, indicando que o Brasil passou por um processo de apagamento da sua história. Essa mentalidade foi muito influenciada pelas teorias raciais europeias que dominavam o pensamento científico da época. O darwinismo social, uma interpretação errada da teoria da evolução do Charles Darwin, sustentava que as raças humanas estavam hierarquicamente organizadas, com a raça branca ocupando o topo dessa escala. Essa visão errada da ciência alimentou o racismo estrutural no Brasil, justificando políticas que promoviam a branquitude como ideal de progresso. Tendo como base o darwinismo social, o racismo científico foi muito propagado no final do século XIX, desempenhando um papel importante na formação do projeto de branqueamento. Intelectuais e políticos brasileiros foram influenciados por autores como Arthur de Gobineau, que em sua obra Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, argumentava que a miscigenação era responsável pela degeneração das civilizações. No Brasil, onde a miscigenação já era uma característica marcante da nossa população, essas ideias foram reinterpretadas para justificar uma política de embranquecimento gradual.
A miscigenação foi promovida como uma solução para diluir características africanas e indígenas ao longo das gerações, criando um povo homogêneo, alinhado aos padrões europeus. O final do século XIX também foi marcado por mudanças econômicas e sociais que influenciaram a adoção do projeto de branqueamento. Com o colapso do sistema escravocrata, o Brasil enfrentou uma crise no modelo de produção baseado no trabalho escravizado, principalmente nas plantações de café, o principal motor econômico do país na época. As elites agrárias, preocupadas com a falta de mão de obra, passaram a incentivar a imigração europeia como uma forma de substituir os trabalhadores negros por imigrantes brancos. Esse movimento não apenas tinha como função suprir a demanda por trabalhadores, mas também se alinhava à ideologia do branqueamento, que associava o trabalho europeu a valores de disciplina, progresso e eficiência. Entre 1880 a 1930, o Brasil recebeu mais de 4 milhões de imigrantes europeus, principalmente italianos, alemães, espanhóis e portugueses. Esses grupos foram atraídos por incentivos como subsídio, terras e contratos de trabalho nas fazendas de café. A imigração era apresentada como uma solução para os problemas raciais do país, reforçando a narrativa de que a presença negra representava um atraso ao desenvolvimento nacional. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro restringiu a imigração de asiáticos e africanos, considerados não assimiláveis, essa era a expressão, e como consequência eram indesejáveis em solo nacional. Essa seletividade deixava claro o caráter racista do projeto de branqueamento, que buscava moldar e transformar a composição racial do país. As elites políticas e científicas justificavam essas políticas, afirmando que os imigrantes europeus trariam sangue novo e contribuiriam para a regeneração da população brasileira. Sim, eles chamavam de regeneração. Uma pesquisadora brasileira chamada Maria Aparecida Bento, no seu artigo Branqueamento e Branquitude no Brasil, mostrou como que a ideia de branquitude foi construída nesse período como uma referência universal. Se liga só no que ela fala, abre aspas. A branquitude foi naturalizada como sinônimo de progresso e civilização, enquanto as identidades negras e indígenas foram sistematicamente desvalorizadas e excluídas. Fecha aspas. Essa questão da naturalização do branco é um ponto muito importante e afirma que o normal é ser branco. Essa visão moldou não apenas as políticas públicas, mas também as estruturas sociais, culturais e econômicas do país, consolidando a desigualdade racial como um elemento central da sociedade brasileira. E isso se reflete até os dias de hoje. Mesmo assim, o projeto de branqueamento no Brasil não se limitou à imigração e ao controle populacional. Ele também teve impactos culturais e simbólicos. As manifestações culturais africanas e indígenas foram deslegitimadas e, de certa forma, até apagadas, enquanto a cultura europeia foi elevada a um status de elegância ou descrita por vezes como alta cultura. Para nós é importante compreender o contexto histórico do branqueamento no Brasil e perceber como esse momento da nossa história refletiu a junção de fatores econômicos, sociais e ideológicos que moldaram a transição do país de uma sociedade escravocrata para uma nação que se dizia moderna. Mas essa modernidade foi construída sobre bases profundamente desiguais, onde a exclusão e a marginalização das populações negras e indígenas foram naturalizadas em nome do progresso. Essa história de exclusão ajuda a explicar muitas das desigualdades que persistem no Brasil contemporâneo, evidenciando como que o passado continua influenciando o presente. Uma grande dificuldade que se tem para analisar o projeto de branqueamento do Brasil é que não existiu nenhuma lei explícita que abordava essa questão ou até mesmo o processo de segregação racial como houve nos Estados Unidos. Porém, isso não quer dizer que o Estado não teve parte nesse processo. O governo brasileiro, tanto no período imperial quanto na Primeira República, desempenhou um papel ativo na promoção da imigração europeia e na exclusão de outras populações. Por meio de leis, discursos oficiais e incentivos econômicos, o Estado institucionalizou o racismo, transformando o branqueamento em um projeto de engenharia social com implicações duradouras.
Ainda no início do período republicano, foram estabelecidas medidas para a entrada e controle dos milhares de estrangeiros que chegavam ao país para trabalhar na lavoura de café, nas cidades ou destinados à ocupação de áreas pouco povoadas a partir do estabelecimento de pequenas propriedades. A primeira dessas medidas foi aprovada em 1890, pelo Decreto número 528 de 28 de junho. Conhecido como Lei Glicério, o ato regularizou o serviço de introdução e localização de imigrantes, facilitando a entrada de indivíduos aptos para o trabalho, com exceção dos, abre aspas, indígenas da Ásia ou da África. Fecha aspas. Era assim que estava escrito na lei. E para as pessoas dessas regiões entrarem no Brasil, deveria existir aprovação do Congresso Nacional. Esse tipo de lei só fazia sentido para o Brasil daquele período porque estava amparado em ideias racistas comuns daquele tempo. Como bem disse a professora Geralda Seifert, abre aspas, tais exclusões refletiam uma ideologia ancorada na superioridade biológica, intelectual e cultural dos europeus, muito presente nos debates da época. No caso dos asiáticos, especificamente chineses e japoneses, as restrições tiveram curta duração, sendo revertidas em 1892 pela Lei nº 97, que permitiu a sua livre entrada. Fecha aspas. O controle da população negra ficou a cargo da polícia, que tinha o poder de impedir o desembarque no Brasil das pessoas que não preenchessem as condições que eu descrevi mais cedo. Caso houvesse uma falha nessa vistoria e as pessoas tidas como indesejadas entrassem em território nacional, o governo ainda poderia punir os não-brancos de diversas formas. E isso vale tanto para os negros brasileiros quanto para os estrangeiros. A deportação dos estrangeiros apareceu no Código Penal promulgado em 1890, como pena para as infrações relacionadas à vadiagem e à capoeira. Pois é isso mesmo que você ouviu. A capoeira, que tradicionalmente era ligada à cultura africana, foi passível de punição criminal, da mesma forma que a vadiagem. O problema é que não precisava de muito para uma pessoa negra ser considerada em condição de vadiagem. Bastava não ter um emprego formal e estar nas ruas, que essa condição poderia ser imputada. E como eu já disse aqui, após a abolição, qual que foi o projeto nacional para empregar a população negra? Pois é, ele não existiu. Por isso, podemos muito bem pensar em um projeto de marginalização do negro e do indígena no Brasil. Inicialmente, podemos analisar isso em 2 pontos, a educação e a mídia. O sistema educacional da Primeira República promoveu narrativas que exaltavam a contribuição europeia para o Brasil, enquanto minimizavam ou ignoravam a história e a cultura africana e indígena. Livros didáticos apresentavam os negros apenas como escravos e os indígenas como figuras de um passado distante, reforçando a ideia de que a modernidade estava associada à branquitude. Durante as primeiras décadas do século XX, a mídia brasileira reforçou padrões de beleza e sucessos associados exclusivamente aos brancos. As imagens de progresso e modernidade apresentavam europeus como protagonistas, enquanto os negros eram retratados de forma estereotipada ou eram completamente ignorados. A imigração europeia, como eu falei, tinha como objetivo promover um processo de miscigenação. Só que, mais uma vez, temos uma questão que não aparece de imediato e, de certa forma, explica muito bem o Brasil. O conceito de miscigenação era amplamente promovido pelas elites, mas mesmo assim teve um papel ambíguo. Por um lado, era apresentado como uma característica positiva do Brasil, nos tornando diferentes de outras nações, como o caso dos Estados Unidos, que tinha na sua legislação a segregação. Muitos autores olharam para essa diferença e avaliaram o Brasil de forma positiva. Por outro lado, o conceito de miscigenação era utilizado como uma ferramenta de diluição racial, baseada na crença de que, com o passar do tempo, as características africanas seriam absorvidas e mais tarde substituídas pelas características brancas e mais próximas da Europa. Essa lógica criou uma hierarquia racial velada, onde quanto mais próximo um indivíduo estivesse dos padrões europeus, maiores eram suas chances de mobilidade social e aceitação. A professora Nádia Maria Vieira da Silva falou que, abre aspas, a miscigenação era vista como uma estratégia transitória para alcançar a homogeneidade racial desejada, onde a branquitude seria predominante.
Esse racismo velado permitiu que o branqueamento fosse promovido como algo natural e inevitável, mascarando as suas intenções discriminatórias. Dessa forma, a imigração europeia foi tratada não apenas como uma solução econômica, mas também como uma ferramenta para modificar a composição racial do país, promovendo o embranquecimento ao longo das gerações. Fecha aspas. Essa abordagem reforça a ideia do racismo estrutural e como ele esteve presente nas decisões políticas da época, legitimando a exclusão da população negra em favor dos imigrantes brancos. O processo de miscigenação foi incentivado em diversas esferas sociais, desde o casamento até nas artes e na literatura. Casamentos entre brancos e pessoas de outras etnias eram vistos como uma forma de melhorar a população, enquanto práticas culturais negras e indígenas eram deslegitimadas. Por exemplo, religiões afro-brasileiras como o candomblé e a umbanda foram criminalizadas ou marginalizadas, enquanto a cultura europeia era exaltada. O controle da população negra não se limitava à esfera simbólica. As políticas públicas contribuíram para a exclusão sistemática dos negros das estruturas de poder e da economia formal. Após a abolição da escravidão, muitos negros foram impedidos de acessar empregos qualificados e terras, sendo empurrados para trabalhos precarizados ou a informalidade. Ao mesmo tempo, os imigrantes europeus recebiam apoio estatal para se estabelecerem, incluindo acesso a terras agrícolas e contratos em indústrias que estavam nascendo. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que esse projeto se desenrolou no Brasil e quais foram os seus impactos. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre quadros, conferência, elite, pobreza e revolta. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para convidá-los a conhecerem o meu podcast novo, o Reinaldo Jaqueline. E o nome é esse mesmo. Ele é um podcast sobre cinema, sobre séries, sobre jogo de videogame também. E eu acho que pelo nome dá pra perceber que ele tem uma pegada mais de humor, tá bom? Então chega lá com essa cabeça, saiba que você vai ouvir 3 amigos falando muita besteira, mas falando também sobre cultura pop. Além de mim, quem tá apresentando é o Nicolas Queiroz, do podcast This is Brasil, e também o Príncipe Vidani, do podcast Mal Acompanhado, do Pelado da Net e muitos outros. Então fica aí o convite, ouça meu novo podcast, o Reinaldo Jaqueline, que tá em todos os agregadores de podcast, beleza? Valeu, gente! This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities, so do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Abre aspas. A civilização ariana está representada no Brasil por uma fraca minoria da raça branca, a quem ficou o encargo de defendê-la dos atos antissociais das raças inferiores. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por um médico brasileiro chamado Nina Rodrigues. Em 1918, ele era conhecido como um dos maiores eugenistas do Brasil. Infelizmente, Nina não era o único intelectual e médico a defender esse tipo de tese. Um dos defensores da tese do branqueamento do Brasil foi um homem chamado João Batista de Lacerda. João Batista se formou como médico na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e clinicava em sua cidade natal quando foi nomeado pelo ministro da Agricultura subdiretor da seção de Antropologia, Zoologia e Paleontologia do Museu Nacional. Lacerda trabalhava para o governo do presidente Hermes da Fonseca, quando em 1911 participou de um dos eventos mais importantes daquele momento.
Foi nesse ano que aconteceu o primeiro Congresso Universal de Raças, em Londres. Ao longo de 4 dias, o Congresso atraiu uma audiência de mais de 2.000 pessoas, e o historiador Ian Christopher Fletcher descreveu o evento como, abre aspas, um rico e envolvente episódio da história moderna. Fecha aspas. Estiveram presentes ao evento mais de 100 de autoridades públicas, presidentes de parlamentos e representantes de Estado de diferentes nacionalidades. Entre as autoridades europeias, pode-se destacar a presença dos ingleses Charles Bryce e Harry Johnson, importantes figuras da administração colonial britânica nos continentes africano e asiático. Também do primeiro-ministro inglês Arthur Balfour e do Lord Philip Weardale, o político e ativista inglês do movimento em favor da paz mundial. Dos não-europeus, podemos destacar a presença de políticos, intelectuais e ativistas como o sul-africano John Tengo Jabavu e o nigeriano Mojola Agbebi, e o filósofo e humanista indiano Rajendranath Seal. Entre as delegações presentes, a maior foi a dos Estados Unidos, que teve como liderança o W.E.B. Du Bois, grande escritor e ativista do movimento pan-africanista. De acordo com um documento encaminhado pelos organizadores do Congresso, o objetivo da reunião era, abre aspas, discutir, à luz da ciência e da consciência moderna, as relações gerais existentes entre os povos do Ocidente e do Oriente, entre os assim chamados brancos e os povos de cor, com a intenção de encorajá-los a um amplo entendimento, com os mais amigáveis sentimentos e a mais saudável cooperação. Fecha aspas. Vale lembrar que em 1911, os europeus tinham várias colônias ao redor do mundo. Como eu falei, o representante do Brasil foi o médico João Batista de Lacerda, que, inclusive, teve a chance de discursar. Quando recebeu a palavra, Lacerda disse, abre aspas, no Brasil já se viram filhos de mestiços apresentarem na 3ª geração todos os caracteres físicos da raça branca. Alguns retêm uns poucos traços da sua ascendência negra, por influência da hereditariedade. Mas a influência da seleção sexual tende a neutralizar e remover dos descendentes dos mestiços todos os traços da raça negra. Em virtude desse processo de redução étnica, é lógico esperar que no curso de mais um século, os mestiços tenham desaparecido do Brasil. Isso coincidirá com a extinção paralela da raça negra em nosso meio. Fecha aspas. E eu sei que pode parecer algo inacreditável, mas essas palavras foram ditas em uma conferência internacional por um representante do governo brasileiro. De acordo com essa tese, em mais ou menos 100 anos, não existiriam mais negros no Brasil. Um outro ponto relevante da participação de Lacerda na conferência foi a exibição de uma cópia do quadro A Redenção de Cã, do pintor espanhol Modesto Brocos. Esse quadro foi concluído em 1895 e apresenta a imagem de uma família. À esquerda, uma senhora negra olhando para os céus, em gesto de agradecimento. Próximo a ela, uma mulher mestiça segurando uma criança branca. À direita, um homem branco observando a esposa e o filho. A ideia é que a miscigenação teria limpado o sangue negro da família. Ou seja, esse quadro é tido como um processo do sucesso do branqueamento. E pessoal, eu quero falar mais sobre esse quadro e tudo que ele simboliza para os apoiadores do podcast lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 170 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, mesmo que o projeto de branqueamento tenha sido amplamente implementado e legitimado pelas elites brasileiras durante o final do século XIX e início do século XX, ele não foi para frente sem resistência. Desde os primeiros momentos, várias vozes surgiram para desafiar as ideologias racistas e os impactos sociais do projeto. A resistência veio de diferentes frentes, incluindo movimentos negros organizados, intelectuais, artistas e práticas culturais afro-brasileiras que se recusaram a ser apagadas. Os movimentos negros no Brasil tiveram um papel fundamental na denúncia do racismo brasileiro e na valorização das identidades africanas. Desde o período pós-abolição, organizações comunitárias negras começaram a se formar em todo o país, buscando garantir direitos básicos e preservar as tradições culturais. Em um contexto de exclusão e marginalização, essas organizações tinham como objetivo criar redes de apoio para a população negra, oferecendo acesso à educação, moradia e trabalho.
Um exemplo marcante foi o surgimento das sociedades de ajuda mútua, que reuniam negros libertos para enfrentar coletivamente os desafios econômicos e sociais do período pós-escravidão. Essas sociedades também serviram como espaços para reafirmação cultural e política, resistindo às tentativas de apagar as contribuições negras à sociedade brasileira. Durante o início do século XX, a luta por direitos ganhou forma mais organizada. Movimentos como a Frente Negra Brasileira, o FNB, fundada em 1931, se tornaram símbolos de resistência ao racismo institucionalizado. A FNB, por exemplo, foi um dos primeiros grupos negros a reivindicar publicamente a igualdade racial, denunciando as políticas de branqueamento e exigindo inclusão social e política para os negros. Esses grupos também tiveram um papel importante na defesa de uma consciência racial. Ao contrário da narrativa oficial, que exaltava a mestiçagem como uma forma de harmonia racial, esses movimentos questionaram a lógica do branqueamento e destacaram os impactos negativos da exclusão e da desvalorização das identidades negras. Como disse a professora Maria Aparecida Bento, abre aspas, a resistência ao projeto de branqueamento passa pela valorização das histórias e contribuições negras que foram sistematicamente silenciadas ou apropriadas pela branquitude. Fecha aspas. A resistência ao branqueamento também se manifestou na preservação e na valorização das práticas culturais afro-brasileiras, que foram criminalizadas ou marginalizadas durante o período de implementação do projeto. Tradições religiosas como o candomblé e a umbanda enfrentaram repressão por parte do Estado e da sociedade, mas continuaram a ser praticadas em comunidades negras como formas de resistência cultural. A capoeira, por exemplo, foi perseguida pelas autoridades como prática associada à vadiagem, mas sobreviveu em espaços clandestinos e mais tarde foi ressignificada como um símbolo da cultura brasileira. Da mesma forma, ritmos musicais como o samba se destacaram nas comunidades negras urbanas e foram inicialmente desprezados pelas elites, mas mais tarde se tornaram ícones da identidade cultural nacional. Essas expressões culturais não apenas preservaram as tradições africanas, mas também desafiaram a hegemonia cultural europeia imposta pelo projeto de branqueamento. A afirmação da cultura afro-brasileira serviu como um lembrete de que as contribuições negras eram parte da identidade brasileira. Além dos movimentos sociais e das práticas culturais, a resistência ao branqueamento encontrou uma voz poderosa na produção intelectual e artística. Escritores, poetas, músicos e ativistas negros usaram as suas obras para desafiar as narrativas eugenistas. Um exemplo importante foi o trabalho do Abdias do Nascimento, um dos intelectuais mais importantes do Brasil, que inclusive era negro. Em suas obras, Abdias denunciou o racismo e defendeu a importância de uma identidade negra coletiva como forma de resistência ao projeto de branqueamento. Ele também foi um dos fundadores do Teatro Experimental Negro, o TEM, que buscava desafiar os estereótipos raciais e promover a inclusão de atores negros nas artes cênicas. Na literatura, autores como Lima Barreto trouxeram à tona as vivências e as perspectivas das populações negras e marginalizadas, questionando a exclusão imposta pelas decisões do governo. Como é possível perceber no nosso dia a dia, as projeções dos eugenistas brasileiros estavam erradas e a população negra não desapareceu. Mas isso não quer dizer que as coisas ficaram bem para essa minoria social. As desigualdades sociais e econômicas no Brasil contemporâneo são em grande parte reflexo direto da tentativa de implementação do projeto de branqueamento e das políticas de exclusão que o sustentaram. Apesar de negros e pardos representarem 56% da população brasileira, eles continuam sendo os mais afetados pela pobreza, desemprego e violência. De acordo com dados oficiais, negros e pardos possuem menor acesso ao ensino superior. Eles enfrentam maior dificuldade para conseguir empregos formais e estão subrepresentados nos espaços de poder. No mercado de trabalho, por exemplo, dados mostram que, em média, trabalhadores negros recebem salários 40% menores do que brancos em funções parecidas. Mais uma vez, citando a professora Maria Aparecida Bento, abre aspas, essas disparidades são mantidas por um sistema que normaliza a branquitude como ideal. A branquitude funciona como um sistema de privilégios que opera de forma velada, mantendo as desigualdades raciais, mesmo quando as práticas discriminatórias explícitas são condenadas. Fecha aspas.
Nas últimas décadas, movimentos sociais, acadêmicos e artísticos têm desafiado o legado do projeto de branqueamento e trabalhado para desconstruir as dinâmicas de poder que ele trouxe para nós. Esses esforços têm se concentrado na denúncia ao racismo e na promoção de políticas públicas voltadas para a reparação histórica e a igualdade racial. Um marco importante nesse contexto foi a implementação da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Essa política busca combater o apagamento das contribuições negras para a formação do Brasil. Outro avanço importante foram as políticas de ação afirmativa, como o sistema de cotas raciais nas universidades públicas e nos concursos públicos. Essas iniciativas têm como objetivo corrigir desigualdades históricas e ampliar o acesso da população negra a espaços de poder e conhecimento. Dessa forma, podemos concluir dizendo que, para que o Brasil consiga superar as marcas desse passado, é essencial reconhecer o nosso passado racista e construir um futuro onde a diversidade seja celebrada e não apagada. Somente por meio do enfrentamento do racismo e das valorizações das diferentes contribuições para a formação do país, será possível avançar rumo a uma sociedade mais inclusiva e mais igualitária. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Abdias Nascimento, o segundo se chama Imigração no Brasil e o terceiro se chama Panafricanismo. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do projeto de branqueamento do Brasil, estamos falando de uma ideologia e prática social comuns no final do século XIX e início do século XX. Baseada na crença de que a miscigenação e a imigração europeia poderiam branquear a população brasileira. Essa ideia tinha como base o racismo científico da época, que hierarquizava as raças e associava a branquitude à superioridade cultural, intelectual e social, enquanto desvalorizava os povos negros e indígenas. Após a abolição da escravidão em 1888, o Brasil enfrentou a necessidade de reorganizar a sua força de trabalho. Nesse contexto, o governo incentivou a imigração em massa de europeus, principalmente italianos, alemães e espanhóis, para que substituíssem os trabalhadores negros em atividades agrícolas e industriais. Ao mesmo tempo, se propagava a ideia de que a mistura racial resultaria em uma população de maioria branca no futuro, eliminando características associadas às populações negras e indígenas. O projeto de branqueamento também se manifestou na marginalização cultural e econômica desses grupos, reforçando estigmas e exclusões. Essa política teve impactos que podem ser vistos até os dias de hoje na estrutura social brasileira, mantendo desigualdades raciais, por exemplo. Mesmo não tendo sucesso oficial, o projeto de branqueamento deu a falsa ideia de que o Brasil é um país pacífico e harmonioso para as diferentes culturas, tese defendida por muitos autores. Esse assunto vem sendo revisitado porque nomes da nossa cultura popular se viram inseridos na defesa de teses eugenistas, como foi o caso de Monteiro Lobato. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalie o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!